qualidade, a gente tem que tentar colocar esses caras todos em campo juntos, né? Se tiverem bem, dar um suporte para que esses jogadores possam fazer o melhor possível dentro de campo. O que eu já posso adiantar para vocês, independente do sistema que for jogado, vai ter muita valorização de posse de bola. Com Jailson, com Breler, sobre como montar esse Vasco ideal. Roberta Barroso, então, conosco mais uma vez. O Carille, então, pedindo reforços, jogadores com características diferentes, tentando aproveitar o talento que ele também já tem por lá, não é, Roberta? Verdade, Bruno. O Vasco que estreia, inclusive, no Campeonato Carioca nesse próximo sábado contra o Nova Iguaçu, mas sem o Carille no comando, vai ser o treinador da base, o Ramon Lima, mas o Carille já vem trabalhando aí no clube, ontem foi apresentado. Ele mesmo falou que o estilo dele de jogo é o 4-2-3-1, mas que se adapta às características dos jogadores, exatamente como você falou, Bruno. Ele disse que não é um técnico engessado. O Carille ficou muito marcado, né, aquela fama de ter um time defensivo, e ele atribuiu isso, inclusive, ao Corinthians de 2019, mas falou que foi justamente pelas características dos jogadores e por isso tinha ali um time mais reativo e que vai se adaptar às características dos jogadores do Vasco. Inclusive trouxe aí, Payet e Coutinho podem jogar juntos, na opinião do Carille, sim, se estiverem bem, então cabe a ele dar suporte para esses atletas atuarem juntos, porque eles, claro, tem qualidade. Agora, falando aí de reforços, ele disse que quer um zagueiro, mais um zagueiro para o Vasco contratar, e ele confirmou que, inclusive, seria analisado também o nome de Maurício Lemos, do Atlético Mineiro. E segundo a rádio Itatiaia, está praticamente acertada, então, essa ida do jogador para o Vasco da Gama. Mas a gente fica, então, aí nessa expectativa. O Carille disse que era um nome que estava sendo avaliado, e aí a Itatiaia diz que está muito bem, então, encaminhada essa contratação. E por falar em contratações, eu vou passar, então, aqui a listinha do Vasco que o time já trouxe, então, para essa temporada. Ontem anunciou o goleiro Daniel Fusato, ele que estava no Eibar da Espanha, chega para disputar a posição com o Léo Jardim, mas o Léo Jardim ali como titular. O meia Tietê também já foi anunciado, que disputou esse último campeonato, esse último ano pelo Botafogo, mas aí o contrato dele terminou, não foi renovado, então foi anunciado pelo Vasco da Gama. E tem outros 2 zagueiros acertados: Lucas Freitas, ex-Juventude, e Lucas Oliveira, ex-Cruzeiro. Então esses jogadores devem chegar ao Vasco da Gama também, e aí a saída também do zagueiro Lemos para o clube. A gente vai trazendo então todas as informações desse Vasco agora de Fábio Carille. Bruno, Mari, volto com vocês. Maurício Lemos, que está há muito tempo sem jogar, perdeu espaço no Atlético e nem consideravam mais ele ali no elenco. Estão há um tempo tentando alocá-lo em alguma equipe, e esse negócio pode acontecer então com, claro, um jogador com histórico, né? Pois bem, veremos. Saímos de Belo Horizonte e voltamos para o Rio de Janeiro, porque a Roberta Barroso também volta para atualizar o Vasco da Gama, que é isso. Teve a apresentação do Fábio Carille, já projetando e imaginando como pode ser o Cruz Maltino para essa temporada, né, Roberta? É isso, Mari. Já tem um jogador apresentado. O Vasco divulgou agora há pouco que Lucas Oliveira, zagueiro que na última temporada estava no Kyoto Sanga, assinou por 2 temporadas, ou seja, até dezembro de 2026. Já era um atleta que a gente vinha trazendo aqui, que estava acertado com o clube carioca. Então, mais uma contratação, um zagueiro. Lembrando que o Lucas Freitas é outro zagueiro que está acertado, mas o Vasco ainda quer mais um zagueiro, e o Lemos, então, do Atlético Mineiro, é esse atleta que deve chegar. Lembrando que a rádio Itatiaia confirmou, então, que ele está acertado com o clube, o Lemos, que é, como já falei agora há pouco, então, do Atlético Mineiro. O Vasco até agora já anunciou também o goleiro Daniel Fusato, o meia Tietê e agora, então, o Lucas Oliveira. O Carille foi, sim, apresentado ontem, conversou com a gente, falou do esquema que ele considera preferido, que é o 4-2-3-1, disse também que não é um treinador engessado, descartou também essa fama de técnico defensivo e respondeu: Payet e Coutinho podem jogar juntos? Ele chega agora nesse Sport Center. Hoje é a busca por um zagueiro e jogadores que atacam profundidade, jogadores de velocidade, jogadores de lado. É um grupo,
por suas características de ter muita bola no pé, de vir buscar jogo, e a gente está buscando jogadores que agridem mais espaço. E também no Japão, a gente agradece a Roberta pela participação, ela volta ainda para fechar aqui o Sport Center. O aproveitamento é no Japão de 45,5%, no Santos 62,9%. Chamou a atenção essa questão de como o Carille quer montar a equipe, contando com o Coutinho, contando com o Payet, contando com 2 pontas, contando com o Verratti. 2 pontas. Verratti, Coutinho, Payet. É o Fernando Campos falando. Payet, todo mundo junto. Não entendi porque você lembrou do Dona. Ele fala assim, ó. Tá, só pelo jeito quando de ele falar. fala Payet, Coutinho, Você Verratti. gosta de imitar os outros, já tô percebendo isso esse pouco tempo aqui junto contigo, você gosta de imitar os outros, gostei. Tem os que são proibidos. É? Tá Vai encaixar todo mundo, Breider? Não, é difícil, e até para entender o contexto, né? O Vasco, por vias tortas, acabou chegando no nome mais adequado para o momento e para o elenco do Vasco. O Carille. O Vasco vai de Renato Gaúcho a Carille. Características diferentes, e o Carille, para o que o Vasco precisa hoje, atende melhor a necessidade. O Vasco teve uma das 4 piores defesas do Campeonato Brasileiro, sofreu 56 gols, nem mesmo o Paiva, que fez um bom trabalho, conseguiu estabilizar o sistema defensivo, então o Carille chega já para tentar reorganizar o Vasco na defesa, e isso geralmente ele faz muito bem. E ele até explicou, eu não sou um técnico limitado ao jogo reativo, eu também consigo praticar outras formas de jogar. E dentre essas formas, ele pretende, de alguma maneira, encaixar melhor Payet e Coutinho. Não necessariamente como titulares. Ele não deixou essa porta aberta, até porque o Paiva tentou em alguns momentos e não funcionou. Foi o Coutinho e Payet no Vasco, quando jogaram juntos, o resultado foi trágico, principalmente naquele jogo contra o São Paulo. Não funcionou, o Vasco ficou muito frágil defensivamente. Pensando em equilíbrio defensivo, num primeiro momento, eu não imagino que o Carille vai ousar tanto apostando em Payet e Coutinho. Em situação de jogo, de maneira circunstancial, para segundo tempo, mudar o cenário de uma partida, pode funcionar. Até se a gente pensar na plataforma de jogo favorita do Carille, o 4-2-3-1, fica difícil de encaixar os dois juntos. Mas o Carille certamente tem outras opções, principalmente incorporando mais o meio-campo, como fez o Paiva. Realizado. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, que está em vias de anunciar a chegada de Maurício Lemos. Entre Vasco e Atlético, tudo acertado para um empréstimo de uma temporada. Maurício Lemos também concordou com a transferência. É uma negociação que quase aconteceu em agosto do ano passado e que deve ser oficializada, proclamada a qualquer momento. Vasco também tem a intenção de contratar Gabriel Veron, atacante revelado no Palmeiras, que pertence ao Porto e esteve emprestado na temporada passada ao Cruzeiro. O problema é que, assim como o Vasco, todos os outros 3 clubes que procuraram o time português foram avisados de que só vai haver negócio em definitivo. E os clubes brasileiros pretendiam ter o Gabriel Veron por empréstimo. Pode ser que com o passar da janela o Porto mude sua postura, mas nesse momento a ideia é recuperar um investimento superior a 10 milhões de euros por 87,5% dos direitos econômicos, o restante segue vinculado ao Palmeiras. Importante contar que o Veron já se apresentou ao Porto e vai passar os próximos dias treinando enquanto aguarda por uma definição. A saideira em relação ao Vasco, 5 reforços contratados e confirmados, já estou incluindo também o Lemos, além dele chegaram o goleiro Fusato, os zagueiros Oliveira e Lucas Freitas, além do volante Tietê. E o Vasco anunciou de forma oficial o zagueiro Lucas Oliveira. Oliveira chega da equipe do Cruzeiro, com passagem também pelo Valladolid e também o Kyoto do Japão. O zagueiro chega junto de Lucas Freitas para que possa compor o sistema defensivo do Gigante da Colina. O Vasco também está acertando com o Maurício Lemos. Maurício Lemos, inclusive, tem a expectativa que possa chegar hoje ao Rio de Janeiro. Estamos buscando informações para que possamos cobrir para vocês a chegada do zagueiro, o zagueiro uruguaio, que chega por empréstimo juntamente da equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não tinha desejo de permanecer com o atleta, ele recebe ali na casa de R$400 mil mensais. Então, portanto, é um valor ali considerável e a tendência é que o Vasco realmente
pague o valor completo para que tenha Maurício Lemos em seu elenco. Em relação a Gabriel Veron, jogador com passagem pelo Palmeiras, Cruzeiro, Porto, é um cara que sofreu muito com problemas físicos, mas né, é o nome que está sendo especulado no Vasco para fazer a ponta. Eu acho que ele, inclusive, poderia facilmente ser ali um reserva do Adson, mas eu acho que na ponta esquerda seria ideal ou um Coelho, ou um Vitor Sá, ou até mesmo o Wanderson para fazer a ponta esquerda titular do Vasco para a temporada de 2025. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco, mas muito pouco, para a gente alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!